Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos ao Luna Solis Cast, o podcast do canal Luna Solis. Eu sou Artemisa Lopes. E eu sou Laura Zaca. E no episódio de hoje, estamos com o quadro Papo Literário com o tema Personagens Sarcásticos. Ai, eu amei! Olha, esse podcast aqui, galera, se prepara, entendeu? Ter 2 horas de podcast. Porque hoje a gente vai falar de um assunto que eu e a Laura, a gente gosta muito, né? Que são personagens sarcásticos. E olha assim, a gente ama. Então assim, a gente vai falar pra caramba hoje aqui nesse podcast, porque a lista aqui, ela não acaba, entendeu? Então, fica aqui com a gente, porque hoje vai ser um assunto muito, muito legal, que eu acho que muita gente também vai se identificar, hein? E assim, né, pessoal? Eu não sei vocês, mas quem é que não gosta de um personagem que é sarcástico, que é irônico, que tem um humor ali duvidoso, né? E que também, ele, às vezes, ele acaba sendo muito conhecido, né? Por ter muitas falas marcantes, né? Falas aí que todo mundo lembra até hoje, justamente por ele ser muito sarcástico e irônico, né? Vide, né? Por exemplo, o Damon lá de The Vampire Diaries, né? Que The Vampire Diaries é uma série, mas é inspirada no livro. E a gente tem o nosso querido Damon, que muita gente lembra dele justamente por ser o Damon, né, pessoal? Porque ele é sarcástico ao extremo, né? Exatamente, porque os personagens sarcásticos costumam o quê? Roubar a cena. Ai, adoro! Eles sempre são muito cativantes e impactantes, e as frases de efeito sempre ficam melhor com eles, não é mesmo? Maravilhosos, maravilhosos. Eles sempre acabam sendo assim, os mais emblemáticos, assim. E pra provar que os personagens sarcásticos são os melhores personagens dos livros, das séries, dos filmes. De tudo. Da cultura pop como um todo. Exatamente. Vamos aqui citar vários personagens sarcásticos da literatura. Entendeu, atenção pra listinha aí, porque caso você não conheça algum, é pra você ir correndo conhecer, porque você não sabe o personagem maravilhoso que você tá perdendo. E só assim, né, pessoal? Tipo assim, o que é sarcasmo e ironia, né? Porque assim, cá entre nós, é uma coisa que é uma polêmicazinha, né? Porque muitas pessoas confundem, acabam confundindo, né? Essa questão de sarcasmo e de ironia. E tudo tá dentro do humor, né, pessoal? As pessoas que são sarcásticas, que são irônicas, elas têm um senso de humor aí um tanto quanto que diferenciado, né? Porque tem muita gente que a gente até entende, né? Porque tem muita gente que não entende muito bem. Acha que às vezes tá falando sério, né? Que tá xingando a pessoa, né? E não é nada disso, né? É um senso de humor, né? Um tanto quanto que duvidoso, né? Conhecido aí por pessoas que têm uma personalidade aí forte, que geralmente também trazem um pouco dessa coisa do sarcasmo e da ironia, né? Eles costumam ser comentários mordazes. Exatamente. Eu mesma, assim, eu adoro. Eu sou um pouco sarcástica e irônica, não vou mentir, eu vou trazer verdades aqui. E eu simplesmente me identifico muito, eu adoro personagens desse que tem que trazem isso na personalidade deles, porque eu me identifico bastante, eu adoro os comentários, as falas deles, assim, a forma como eles são, assim, tipo assim, sei lá, eles estão num momento lá da história mega sério e o personagem vai lá e solta uma fala, assim, num momento nada apropriado. E para constar, né, gente, Artemisa e eu somos muito sarcásticas, portanto, em um podcast sobre personagens sarcasmo, esperem o quê? Sarcasmo! Muito sarcasmo, gente, então assim, já tá avisada aqui, olha. E vamos começar, né, com um personagem maravilhoso que marcou muito, né, a geração de adolescentes e jovens adultos, entende? Percy Jackson. Ai, o nosso reizinho supremo, gente. Eu acho que assim, não tem como dizer que o Percy não é, né? Porque o próprio livro, assim, a essência dos livros já diz que ele vai ser sarcástico, que ele vai ser irônico, né? Já no primeiro capítulo, nas primeiras palavras que ele traz no livro, ele já diz ali: sou sarcástico, sou irônico, então podem esperar muito disso no livro dele. E assim, são 5 livros sobre o ponto de vista do Percy, e o Percy, ele não só é sarcasmo na própria escrita, né, do autor Rick Riordan, mas nos títulos, títulos, em tudo, gente. Nos capítulos. E o Percy é um personagem afrontoso, entende? Muito. Gente, ele desafia os próprios deuses, seja com a espadinha dele ou, né, com a sua língua afiada.
Ele já começa a narrativa dele com o quê, gente? Sarcasmo. O que você achou, entendeu, gente? Vamos dar uma lida aqui na intro do livro. Abre aspas. Olhe, eu não queria ser um meio-sangue. Se você está lendo isso porque você acha que pode ser um, meu conselho é o seguinte. Feche este livro agora mesmo. Acredite em qualquer mentira que sua mãe ou seu pai lhe contou sobre seu nascimento e tente levar uma vida normal. Ser meio-sangue é perigoso, é assustador. Na maioria das vezes, acaba com a gente de um jeito penoso e detestável. Se você é uma criança normal que está lendo isso porque acha que é ficção, ótimo! Continue lendo. Eu invejo por ser capaz de acreditar que nada disso aconteceu. Mas se você se reconhecer em nossas páginas, sentir alguma coisa emocionante lá dentro, pare de ler imediatamente. Você pode ser um de nós. E uma vez que fica sabendo disso, é apenas uma questão de tempo até antes que eles também sintam isso e venham atrás de você. Não diga que eu não avisei. Gente, o Rick Riordan, ele é maravilhoso. Eu adoro como que, principalmente, né, os títulos de todos os livros dele, da saga dos Olimpianos, tudo, os títulos dos capítulos, ele te deixa curioso justamente pela forma como ele coloca os títulos dos capítulos, né? Porque eu me lembro que quando eu li o Percy Jackson a primeira vez, e tem aquele capítulo, né, no Nadão de Raios, né, que o título é O Grover Perde as Calças, uma coisa assim, aí eu fiquei, gente, mas como assim? O que vai acontecer nesse capítulo? Aí é quando o Grover se revela lá que ele é um sátiro e tudo mais, então assim, o Rick Riordan, ele faz muito essa brincadeira com os títulos, e é uma coisa que ajuda a gente a ficar curioso e a querer e ter vontade de continuar lendo a história, por causa desse sarcasmo, dessa ironia que ele coloca nos títulos. Não, o primeiro capítulo já vem, né, já traz todo o teor, né? Sem querer, transforma em pó minha professora de iniciação às álgebra. Maravilhoso, gente. Já começa como, né? Gente. Isso, e é uma coisa que ele vai mantendo, né, ao longo aí de toda a saga, de todos os livros ali do Percy Jackson. Ele se prende muito a essa questão de prender pelo título e já trazer essa ironia, esse sarcasmo no título que já casa com o próprio protagonista, que é o Percy, né? Gente, em determinada cena do livro, né, ele inclusive afronta a Annabeth, maravilhoso. Na cena em que eles confrontam ali a Medusa, né? Assim que eles derrotam a Medusa, o Percy vira pra Annabeth e diz: então temos de agradecer a Atena por esse monstro. E a Annabeth retruca, né? Ao seu pai, na verdade. Adoro. O Enemies to Lovers que a gente ama, a gente já começou, as primeiras faíscas já começaram aqui, ó. No primeiro livro já tava ali a essência do casal. A ironia dele é maravilhosa, entende? Eu adoro que o Percy, ele pode estar lá na merda, lá numa situação X, lá horrível, mas ele tá fazendo os comentários dele. E ele faz o sarcasmo dele até não apenas de uma forma verbalizada, como a gente vê logo depois de derrotar a Medusa. Ele pega a cabeça da Medusa e manda pro Olimpo pra afrontar os deuses. Eu adoro, gente. Essa é uma das melhores cenas pra mim. Ele vai lá, coloca a Medusa numa caixinha, entendeu, gente? E aí ele escreve lá um bilhetinho. O endereço, né, pra onde é que é o negócio. Aos deuses, Monte Olimpo. O andar 600. Edifício Empire State, Nova York, com os melhores votos. Percy Jackson. E aí o Grover era amigo dele. Eles não vão gostar disso, vão achá-lo impertinente. E o Percy, eu sou impertinente. Gente, maior prova da afrontosidade desse menino. Não tem maior, né? Gente, o Percy, ele é simplesmente maravilhoso, reizinho. Um menino com 12 anos fazendo uma coisa dessa, assim, entende, né? Lembrando, né, que vai ter, né, a adaptação aí do Percy Jackson, né, pelo Disney Plus, né, que já tá sendo gravado e tudo mais. Eu quero muito ver como que o ator vai transmitir essa essência do personagem, sendo que ele tem 12 anos, né? Porque teve toda essa polêmica depois, né, de que eles vão ter agora a adaptação que vai ser mais fiel, né? Porque
Teve a adaptação, né, dos filmes, que foi um flop total, porque eles foram muito naquela onda que tava tendo na época, né, de colocar o Percy como um adolescente, porque tava tendo muita adaptação de coisa adolescente, e aí eles só seguiram a onda, só que nem assim, né, rendeu sucesso pra saga naquela época, né, os filmes foram um flop total, não passou do terceiro filme, né, mas assim, todo mundo até diz, né, que o Logan Lerman era o Percy certo, só que na época errada, mas agora tudo isso vai ser corrigido com a adaptação aí da Disney, que vai ser fiel, né? A gente vai ter um Percy de 12 anos, como é no primeiro livro. E eu tô ansiosa pra ver como que vai ser esse sarcasmo aí do Percy na série. Imagina, ele com 12 anos. Tipo, imagina a menina com 12 anos sendo assim, gente. Vai ser perfeito. E um outro personagem bem sarcástico que eu amei o personagem é o J.C. Wayland. Lá de Instrumentos Mortais, né? Ele também é bem conhecido pelo senso de humor dele, ele meio sombrio, né? Aquela coisa mais... Eu lembro que eu também, quando eu li Instrumentos Mortais, eu adorava o Jace, ele era um dos meus favoritos também daquela saga. Gente, não tinha um comentário dele que não fosse sarcasmo. Não tinha nenhum que era bostando de alguma coisa, fazendo algum comentário. Os comentários dele sempre com alguma ironia, com algum comentário mordaz mesmo. Sempre ácido. Gente, maravilhoso, entende? A maneira como ele dava umas cortadas nas pessoas, assim, umas tiradas, sempre com ironia, era assim, cirúrgico o negócio. Gente, eu amo essa cena especificamente, que é bem no iniciozinho do livro, quando ele conhece a Claire e tal. Abre aspas. Aquelas garotas do outro lado estão olhando pra você, falou Claire. Jace assumiu um ar jovial de gratificação. É claro que estão, ele disse. Eu sou terrivelmente atraente. Alguma vez você já ouviu que a modéstia é uma característica atraente? Apenas vindo das pessoas feias, Jace confidenciou. Os mansos herdaram a terra, mas no momento ela pertence aos vaidosos, como eu. Não tem nem ego o menino, né, gente? Ele não se acha nem um pouco, né? Eu adoro que o Jace, ele é bonito, ele é descrito como bonito. Todo mundo que contracena com ele diz que ele é maravilhoso, um deus grego, entendeu? E o melhor é que ele sabe disso, entendeu? E ele usa isso, é muito bom. Em outra cena, né, mais pra frente no livro, ele tá ali contracenando com uma vidente lá. E ela diz, né? Eu não li suas folhas de chá, menino. Por acaso você já se apaixonou pela pessoa errada? E ele... Infelizmente, dama dos refugiados, meu único verdadeiro amor permanece sendo eu mesmo. E ela... Pelo menos você não precisa se preocupar com a rejeição, J.C. Wayland. E ele, não necessariamente. Eu termino comigo mesmo às vezes, só pra deixar as coisas interessantes. Os diálogos com o Jason, eu lembro que era um dos melhores da saga inteira, assim, de Instrumentos Mortais. Os melhores comentários sempre vinham dele, entendeu? Ele sempre tava tentando sair das situações com algum comentáriozinho desse. Era simplesmente muito mágico você acompanhar isso na saga. Gente, eu adoro que ele sabe que ele é atraente e usa isso, é muito bom. Numa cena lá que a Claire tá toda acabada lá, e ele precisa fazer uma runa nele. Né, fazer uma runa nela, né? Aí ela... E quando você começa a rasgar tiras da sua roupa pra fazer uma atadura no meu ferimento, ele, se você queria que eu tivesse as sopas, era só dizer. Seria bem menos doloroso. Ele dando em cima já da Claire. Olha, maravilhoso, gente. Aí na outra, né, a Claire, que é desenhista, tava no caderno de desenhos, ele pega o caderno, começa a folhear, e ele, né, indignado, um diário de desenho sem mim? Onde estão as fantasias tórridas, as capas de livro de romance? Ele querendo que ele tivesse nos desenhos, é maravilhoso. E ainda em capas de livros de romance, gente. Nem se acha, menino. O cara é muito gato, né? Eu me lembrei, né, aqui agora também, né, porque... Lembrando, né, pessoal, que esses personagens que a gente tá comentando aqui é na nossa listinha, lá da nossa coluna, né, lá do Região Tocantina. Exatamente. Se a altura aqui desse podcast, a coluna já saiu, vocês podem ir lá no www.regiãotocantina.com.br, conferir lá a nossa coluna semanal, que a gente listou esses mesmos personagens aqui, alguns deles, né, nessa coluna lá também. E foi que a gente tirou o tema aqui desse podcast.
E lá, né, eu menciono a Nesta, né, que ela é lá da saga Kotar, que ela é irmã da protagonista da Fairy, né? E ela é uma personagem que a ironia e o sarcasmo dela vai mais pro lado meio sádico, né? Porque ela usa muito do sarcasmo da ironia pra escapar das situações assim que ela não quer estar, né? O humor dela é bem sombrio mesmo. E atrelado a ela também tem o personagem do Riz, né? Que assim como o Jace, a gente tá falando aqui do Jace, ele é muito bonito e ele sabe disso e ele usa isso a favor dele também, né? Tanto é que rolam altos memes com ele aí na internet, tipo assim, que tem aqueles diálogos entre os personagens que eles estão xingando o personagem. Ah, você é manipulador, você é egoísta e feio, não sei o que. Feio? Feio não. Você não pode dizer que eu sou feio. Todas as piadas, né, os memes já giram em torno assim, do Riz, de ele se olhando no espelho, se achando lindo, maravilhoso. E ele é realmente, né? E ele sabe disso. E ele usa isso muito a favor dele. Inclusive, ele gosta muito de provocar a própria Fairy, né, com isso, né? Tipo assim, quando ele vai ensinar ela a escrever lá no segundo livro, né? Que ele meio que obriga ela, entre aspas, a escrever, tipo, o Rhysand é o grande senhor mais lindo, né? Alguma coisa assim. E ele brinca, zoa muito com ela com isso. Então, assim, o Rhysand, ele é um personagem assim que ele usa muito do sarcasmo dele também, pra reafirmar que ele é muito bonito e gostoso, e ele sabe disso. E assim, eu simplesmente amo isso dele em Acotar, sabe? Também tem o Pet, né? Quem é mais das antigas, aí, né? Dos bookstans das antigas. Tem o Pet, né, gente? Nosso anjo caído maravilhoso, que foi o crush aí de muitas, que eu tenho certeza, muitas bookstans aí mais antigas vão concordar comigo que ele fez um dos nossos primeiros crushes, né? E, gente, o Pet, ele simplesmente... a própria Nora, ela fala no livro, né, que você nunca sabe o que o Pet vai falar, né? Porque parece que tudo que ele faz é muito calculado. E ele sempre usa muito, muito, muito... Principalmente da ironia pra provocar a Nora e também pra muitos fugir de situações, assim. Ele usa muito do sarcasmo pra fugir de situações, assim. Porque, né, se você for, né, pelo contexto da história do livro... Ele meio que tem que fazer isso pra não revelar quem ele é, né? Por mais que ele tenha um poder ali de manipular a mente das pessoas, né? Mas ele prefere usar do sarcasmo pra fugir ali de situações, né? Um tanto quanto que desagradáveis. Mas principalmente também aqui, mais uma vez, né? O crush ali da personagem, usando do sarcasmo pra provocar ela, né? Sempre provocando a Nora ali. Ele provoca a Nora bastante ali nos primeiros livros. E aí depois ele vai evoluindo um pouquinho disso, né? E sendo um pouquinho mais sério, né, entre aspas, né, e abandonando um pouquinho do sarcasmo dele, mas assim, no início da história, ele é muito sarcástico, irônico, assim, ao extremo, e realmente, como a própria Nora fala, parece que ele sempre tem uma coisa, uma palavra, uma frase pronta na cabeça dele pra falar logo em seguida. Então, assim, o Pet, ele é simplesmente assim, ele é um dos personagens mais sarcásticos que tem, eu acho, assim, das antigas, assim, os personagens das antigas. E eu amo ele, eu sempre ficava rindo quando eu li, assim, os trechos dele, né? Inclusive tem até um trecho, né, que é a última fala do último livro, assim, que a autora foi crueldade da Becca em vida falar isso com a gente, porque deu até a entender que ia ter uma continuação, né, que eles falam ali, eles estão no casamento da Vi, né, ali no finalzinho do final, né, que ali depois que o Pet, ele já pode sentir, né, ele tem um corpo humano, ele já pode sentir sensações, né, ele, a Nora, vocês estão entendendo, né, gente? Aí, né, a Nora vai elogiar ali as roupas dele e ela fala, né, você veste essas roupas para impressionar, falei em tom de aprovação. Não, anjo, ele se inclinou sussurrando, eu tiro a roupa para impressionar. Gente, e essa fala, ela encerra, assim, a saga de Rush Rush, e eu achei sensacional, maravilhoso, e só comprovou mais ainda, né, toda essa característica da personalidade do personagem, que é maravilhoso. E lugar para personagens femininos, porque não só personagens masculinos podem ter essa característica, entendeu, gente? É todo mundo, gente. Exatamente. Eu acho que quem leu os Bridgertons, né, os livros ali da Julia Quinn, a gente pode dizer que a personagem mais sarcástica desses livros é, sem dúvida, né, a nossa cronista favorita, entendeu, gente? A nossa querida Lady Whittington, entendeu, gente? Eu acho que não tem personagem mais sarcástico no livro, e olha que tem vários, a gente tem ali o Colin, entendeu? A gente também tem ali a Lady Dunbury, mas ninguém se compara a ela. Tanto é, né, gente, que ela esteve aí comentando todos os capítulos
de forma maravilhosa. Pra quem não sabe, né, nos livros, todo capítulo inicia com uma das suas crônicas, né? Vou até ler a primeira crônica que aparece na série, que é maravilhosa, entendeu? Que é já apresentando os próprios Bridgerton, e ela comenta da melhor forma. Abre aspas. Os Bridgerton são, de longe, a família mais fértil da alta sociedade. Essa qualidade da viscondessa e do visconde é admirável, embora se possa dizer que suas escolhas de nome para os filhos sejam bastante infelizes. Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory e Hyacinth. É claro que a organização é sempre algo benéfico, mas seria de esperar que pais inteligentes fossem capazes de manter os filhos na linha sem precisar escolher seus nomes em ordem alfabética. Além disso, a visão da viscondessa e de todos os seus 8 filhos num único ambiente é o bastante para que se ache que está vendo dobrado ou triplicado, ou pior. Essa autora nunca tinha presenciado um grupo de irmãos tão absurdamente parecidos. Embora a autora não tenha memorizado as cores de seus olhos, todos os 8 têm estruturas ósseas semelhantes e os mesmos cabelos grossos e castanhos. É lamentável que a viscondessa, que está atrás de bons casamentos para as proles, não tenha tido filhos mais elegantes. Ainda assim, há vantagens numa família de aparência tão consistente. Não há dúvida de que são todos legítimos. E assim ela apresenta os Bridgertons pra gente, em como eles são uma família muito parecida, e o número de filhos que tem a viscondessa, ou seja, o número de livros que vai ter adiante, e qual o nome de cada um desses filhos. Maravilhoso, gente. Legal, né, que a autora, ela usa a personagem para apresentar, né, os protagonistas, né, da saga de livros, no caso, né? Isso é muito genial da parte dela, né? E colocando isso com um toque de humor, né? E aí a gente chega, né, na personagem que tá por trás, né, da Lady Isabel, a Penélope, maravilhosa. E assim, a Penélope nos primeiros livros, ela mal aparece, até porque ela é amiga da Heloise, e a Heloise, ela também quase não aparece nos primeiros livros aqui. E ela é mostrada mais uma personagem mais tímida e tal. Só que lá no livro dela, né, o quarto livro, que ela já tem 28 anos, ela ligou o foda-se, entendeu? E ela fala abertamente as opiniões dela, entende? Ela fica mais livre, né, pra fazer isso. Pra fazer isso. Enquanto antes, né, quando ela era mais jovem, ela só podia fazer através das crônicas, sabe? Desculpa, gente, pra quem não assistiu os Bridgerton, mas pra quem assistiu os Bridgerton já sabe, eles já ligaram o fundo, já fala, gente, a Penélope, a Lady Sodal, é isso aí, então assim, né? Pequeno spoiler aqui, mas querendo ou não, pra quem não leu os livros, né? Pra quem leu, spoiler aí, desculpa que a Penélope é a Lady Sodal. Mas acho que já não é segredo pra ninguém, né? Porque a Depois Netflix, de Bridgerton, não é mais segredo pra primeira ninguém. temporada. Inclusive, a gente fez, né, um podcast falando só de Bridgerton, né? Se você não escutou, vai escutar lá depois desse, porque a gente falou tudo lá. Exatamente. E uma outra personagem, que é a Lady Dunbury, ela também tem vários comentários sarcásticos. Uma coisa que eu quero mencionar sobre por que eu tô mencionando a Lady Dunbury é que ela é tão sarcástica que quando começa ali altas apostas de quem é a Lady Vicental, várias pessoas apostaram que seria a Lady Dunbury. Que ela é uma velhinha que sem papas na língua. Ela fala o que lhe dá na telha e é isso, entendeu, gente? Ela era a suspeita mais óbvia, né? Exatamente. E uma outra velhinha que deu o que falar foi em Game of Thrones, a Lady Olenna, maravilhosa, entendeu? Tanto nos livros quanto na adaptação de Game of Thrones, ela é maravilhosa. Ela não tem os mesmos diálogos copiado e colado nos livros, mas nas duas versões dela, ela é a velhinha que não tem papas na língua e que comenta abertamente as opiniões dela, entendeu? Tanto é que o apelido dela é Rainha dos Espinhos. Isso porque, né, a Lady Olenna Tyrell, né, a casa Tyrell, o símbolo da casa é uma rosa. E rosas, né, gente, possuem o quê? Espinhos. Então, Rainha dos Espinhos. Maravilhosa. E tem outro personagem, né, que eu acho que também... que eu não sei se muitas pessoas vão conhecer, né, mas é de uma saga que eu particularmente gosto bastante, que é ali da saga Lux, né, pessoal? E é claro que eu estou falando dele, né, pessoal? Do nosso querido, do nosso amado, do nosso lindo, do nosso perfeito Daemon
Black, o nosso alienígena preferido, que, gente, já começa como, né? Que ele é ali vizinho ali da Carrie, né? Ali no início da história, e ele já implica com ela ali logo no primeiro capítulo. Que a coitada da Carrie tá se mudando pra uma cidade nova, vai pedir informação e ele trata a menina mal. Porque ela vai pedir informação de onde fica o supermercado e tudo mais. Mas assim, depois a gente descobre que ele tinha os seus motivos pra tratar ela daquela forma, né? Porque ele era um alienígena, né? Ele tem que manter, né, aí aquele disfarce, até porque tem todo um perigo que cerca eles ali, né? Porque além, né, do órgão do governo, né, o DIO ali, que fica de olho neles, tem ali os outros alienígenas ali do mal, né? Os Zaron, né? Pessoal, que se descobrirem que tem um Luxien ali naquela região, eles vão atrás deles pra se alimentar ali dos poderes deles, né? E o Daemon, ele tem muito aquela coisa de querer proteger, não ele, né? Mas a irmã dele, que é a Dee, né? Ele se preocupa muito com a Dee. E ele faz muito mais disso, mas por causa dela e não por causa dele. Porque uma primeira característica, né? Um primeiro fato para o Daemon, ele se achar muito e ele ser muito sarcástico, é porque ele é um dos mais poderosos ali do clã dele ali de alienígena. Ele é um dos mais poderosos Luxien. Então, assim, já é uma coisa assim, que é 50% pra ele se achar. E ainda, somado a isso, ele tem todo um humor sarcástico. E ele usa muito do humor sarcástico dele pra implicar muito com a Carrie ali ao longo dos livros. E eu adoro, assim, uma das minhas fases favoritas é ali no segundo livro, né, quando a gente tem a introdução do personagem do Simon, que é meio que, né, a autora, ela tenta colocar um triângulo amoroso, mas não chega a ser um triângulo amoroso entre ele, a Carrie e o Daemon, né, quando o Simon aparece ali no segundo livro, e ele começa a passar bastante tempo ali com a Carrie, né, porque depois que a Carrie, ela absorve um pouco dos poderes do Daemon, ela meio que começa a treinar pra aprimorar os poderes e tudo mais. E o Simon ajuda ela com isso. E aí depois eles se provam um grande de um Zé Ruela, né? E o Daemon, ele começa a implicar com o Simon por causa de ciúmes, né? E eu adoro, que é uma coisa que bate muito na tecla, é que ele fica errando o nome do Simon de propósito o livro inteiro. Ele sabe que o nome do menino, e ele fica errando o nome dele de propósito pra implicar ali com a Carrie. Tem uma cena no livro, né, que a Carrie tá meio que no encontro com o Simon e aparece um probleminha pra eles resolverem, e o Daemon, ele tem que ir atrás da Carrie, né, porque ela já tá envolvida nas coisas dos alienígenas. E aí ele entra na mesa, ele se mete ali no meio deles pra avisar ela que ela tem que ir embora, e ele errando o nome do Simon. Então, assim, é um dos melhores momentos da saga inteira. Eu ri muito quando eu tava lendo, né, que ele implicando com o Simon o livro inteiro, errando o nome do menino de propósito. O Daemon, ele é maravilhoso, reizinho supremo. Ele simplesmente, ele implica com a Carrie até o fim, até quando eles estão assim em situações terríveis, ele implica com ela. E do meio pro fim, né, a Carrie meio que acaba aceitando, né, mas ele não pode faltar nessa lista como, assim, um dos personagens mais sarcásticos literários que existem. Um outro personagem bem sarcástico, que é um personagem bem famoso, mas que muitas pessoas podem achar que ele não é, porque na adaptação ele não é retratado assim, mas nos livros ele é muito. É o Harry Potter, gente. Ah, pior que nos filmes ele é tem tanto, várias indiretas que ele manda pra pessoas importantes, gente. Pior que nos filmes, né, ele não é tão Ele assim, não é né? tão- Ele é mais retraído, né? Engraçado. A gente tem uma cena dele no 6º livro, né, na Enigma do Príncipe, com o Screamer, né, que é o novo ministro da magia, né, e o ministro tá lá conversando com ele, e a gente tem esse diálogo maravilhoso. O que anda fazendo o Dumbledore? Perguntou Screamer bruscamente. Aonde vai quando se ausenta? Não faço a menor ideia, respondeu Harry. E não me diria se soubesse, não é? Não diria. Bem, então terei de ver se descubro por outros meios. E o Harry, ele responde: pode tentar, disse Harry com indiferença. Mas o senhor parece mais inteligente que Fudge. Por isso seria de se imaginar que tivesse aprendido com os erros dele. Fudge tentou interferir em Hogwarts. O senhor deve ter notado que ele não é mais ministro, mas Dumbledore continua a ser diretor. Maravilhoso. Mano, que cirúrgico, Gente, a cara. patada dele é muito bom. E essa não é a única patada dele. Ele tem outra maravilhosa, que Tem é mais, ele tem mais. contracenando com a mãe do Draco Malfoy. Ah, essa é maravilhosa. Essa é maravilhosa.
Eis a cena, gente. Narcisa. Isso também é Enigma do Príncipe, gente. Que Enigma do Príncipe, ele tá afrontoso, entendeu? Ele é adolescente, gente, entendeu? Ali a puberdade, entende? Narcisa deu um sorriso antipático. Estou vendo que o fato de ser o favorito de Dumbledore lhe deu uma falsa sensação de segurança a Harry. Mas Dumbledore não estará sempre aqui para protegê-lo. Harry correu os olhos por toda a loja com um ar zombeteiro. Uau, quem diria? Ele não está aqui agora. Então, por que não experimentar? Talvez lhe arranjem uma cela de casal em Azkaban para fazer companhia ao perdedor do seu marido. Que maravilhoso. Essa é uma das minhas cenas preferidas dos livros. Mano, o Harry, quando ele vai dar patada, é simplesmente assim, é cirúrgico. Cara, o negócio vai ali tinindo, sabe, mano? Reizinho demais, gente. Nosso reizinho afrontoso. A gente ama. Não, e pior, tipo assim, a única vez que a gente vê ele sendo afrontoso, assim, com essas, dando a patada, é no primeiro filme, né? Que eles adaptam uma cena do livro realmente. Mas depois eles meio que desaparecem. Que, gente, é a cena em que eles confrontam o Draco. Maravilhoso. Maravilhoso. Rony tossiu de leve, o que poderia estar escondendo uma risadinha. Malfoy olhou pra ele. Acha meu nome engraçado, não é? Nem preciso perguntar o seu. Cabelos ruivos, vestes de segunda mão, você só pode ser um Weasley. E ele se vira pro Harry. Você não vai demorar a descobrir que algumas famílias de bruxas são bem melhores do que outras, Harry. Você não vai querer fazer amizade com as pessoas erradas. Eu posso ajudá-lo nisso. E o Harry, maravilhoso, olha pra ele e diz: eu posso ver sozinho quem é a pessoa errada. Mano, eu adoro que no filme essa fala aí é igual, é idêntica. Ele dá a mesma patada no filme. Não é maravilhoso mesmo. Eu acho que é o único vislumbre do Harry dos livros, assim, sarcástico que a gente vê nos filmes, gente. E é uma das melhores cenas do primeiro filme. E é logo no primeiro filme, assim, já lapada, assim. Gente, ele chegando em Hogwarts e pá, vem a cena maravilhosa, entendeu? Eu posso ver sozinho quem é, mano. Não, e nos filmes ele fala só, eu posso ver sozinho quem é a pessoa errada. Nos livros ele fala, eu posso ver sozinho quem é a pessoa errada. Obrigada. Ele não obrigada no final, é maravilhoso. Mano, é maravilhoso as patadas que o Harry dá nos livros, gente. Não, isso aqui são só algumas das cenas que tem no livro, né? São um Nos gostinho. livros ele xingando a Umbridge de mentirosa. Gente, é uma cena maravilhosa que ele tá com a Minerva, né? E ele tá em detenção por causa dele ter xingado a professora de Umbridge de mentirosa, né? E aí ele tá lá, e ele sabe que a Minerva é muito rigorosa e tal, e achando que a Minerva ia brigar com ele. É muito massa. E a Minerva só olha pra ele: é verdade que você xingou a professora? Sim, professora. Aí, chamou-a de mentirosa? Sim, professora. Disse que Voldemort voltou? Sim, professora. Como um biscoito, Harry. A Minerva provando o Harry ter dado tiradas na Umbridge. Muito bom. Ele achando que ela é a maior bronca. Exatamente. Como um biscoito, Harry. Gente, eu amo. Eu adoro o Harry dos livros, gente. Ele é muito afrontoso. Ele é afrontoso, assim, no nível que transcende. Gente, o Enigma do Príncipe tá cheio de patadas. É muito bom. Aí você dá cela de prisão de aço. Ele já tá no final, quando tá duelando o último duelo dele com o Voldemort. Ele chamou o Voldemort de Tom Riddle. Ele sabendo que o Voldemort odeia o pai dele. Gente, é muito bom. Nosso reizinho supremo do sarcasmo. Exatamente, gente. Então, pra vocês que não sabiam que Harry era sarcasmo, tá aí, gente. Ele é sarcástico até demais nos livros dele. Agora estão sabendo. Bom, pessoal, como vocês puderam ver aí, a gente listou só alguns dos personagens mais sarcásticos e irônicos aí da literatura e famosinhos aí da cultura pop, né? E é esse tipo de personagem que a gente gosta, entendeu? Que a gente quer ver, sim, mais deles mesmos, porque eles simplesmente, não tem como eles não roubarem a cena, não tem como eles não conquistarem a gente, e não tem como as melhores falas, as melhores cenas, eles não estarem envolvidos, entendeu? Eles são sempre as melhores patadas, vamos
confessar aqui, gente. De reizinhos supremos. Então, se não forem os protagonistas, eles são os verdadeiros protagonistas. Um personagem que é bem sarcástico, lá nos Bridgertons, que é além, né, da Penélope, Blaze, que você tá em Bridgerton, é o Colin. E assim, ele é um dos personagens favoritos das pessoas que leem, porque, gente, toda vez que ele aparece, ele rouba a cena com os comentários dele, sabe? Então, assim, os personagens sarcásticos, eles fazem isso. Eles roubam a cena, mesmo que ele seja um figurante no livro, entendeu, gente? Porque o Colin, nos primeiros livros, ele era figurante, entendeu, gente? E ele só vai ganhar o ataque dele no livro dele. Então, até lá, E ele já era o favorito do público antes do livro dele, entendeu? E às vezes, até tipo assim, quando o vilão, ele também é sarcástico, sabe? Isso às vezes faz com que a gente goste do vilão, mesmo ele sendo vilão. Um exemplo aqui, gente, Klaus Michaels. Dando um exemplo de séries, mas é bem válido, porque, tipo, o Klaus, ele é sarcasmo quase no mesmo nível que o Damon, entendeu? E assim, o personagem devia ter morrido no final da terceira temporada, entendeu? Era pra ele ter morrido. Aí o pessoal gostou tanto dele, ele foi continuando. Ele foi até a quinta temporada de TVD. E aí, gente, Ganhou a própria série depois. o que acontece? E a própria série, né? A gente achou que ia acontecer com ele. Só isso, meu Deus. Então, assim, ele roubou a cena, literalmente, que precisou de um spin-off só pra ele, gente, entendeu? Eu adoro o Damon na cena da segunda temporada, né? Quando ele sequestra lá o lobisomem, que era um peguete da queda. Aí ele tortura e mata o menino. Aí ele tortura ele lá com não é com verbeira, né? Com Wolfsbane, né? Que ele, nossa, que mal educado que eu sou, eu não ofereci nada pra você comer. Aí ele vai lá e queima o menino com o negócio. Aí a Catherine me liga pra saber do menino, ele, você perdeu, ele acabou de passar por aqui, mas ele tá ali no nosso tapete, sabe? Mas o coração dele tá do outro lado da sala, eu posso entregar pra você se você quiser. Ele é simplesmente maravilhoso, mano. Eu amo ele. E assim, o sarcasmo é muito uma característica muito dos anti-heróis, muito mais do que os protagonistas. É claro que tem os protagonistas sarcásticos, como a gente viu aqui, o Percy, o próprio Harry. Mas os anti-heróis, eles costumam ter muito esse tom irônico. É muito raro você não ver um anti-herói que tem essa pegada. A gente vê muito isso, né, com o Damon e o Klaus aqui, né? Não é à toa que tem gente que confunde, né, os anti-heróis com os vilões, né? Justamente porque eles têm esse lado mais sombrio, desse humor sombrio, né? Mas eles não chegam a ser vilões, né? Justamente porque eles têm um limitezinho ali que eles não ultrapassam, né? Mas tem aquele quezinho deles que classifica eles ali como anti-heróis. E é o que faz muita gente gostar mais dos anti-heróis do que dos vilões. Sabe, as velhinhas costumam ser, as velhinhas mal-humoradas costumam também ter esse teor mais diabólico, assim, né? Porque elas só falam que tá na telha mesmo e é isso, entendeu? Gente, eu tô velha, eu vou falar o que eu quiser, entendeu? É por isso que a gente gosta deles, né, gente? Porque os anti-heróis, os personagens sarcásticos, eles conquistam todo mundo. Não tem jeito, justamente porque por ser quem eles são, né? Eu adoro que eles sempre são afrontosos, entendeu? Eles não se preocupam com essa coisa de limite, igual o protagonista se limite, né? Porque, tipo, os anti-heróis, eles... O que classifica os anti-heróis, né? Que a gente entrando aqui no sarcasmo, né? E nos anti-heróis, né? Porque eles, a diferença deles é que o anti-herói, ele faz o que tem que ser feito, não importa que caminho ele tem que escolher pra fazer isso, né? O próprio Damon, ele é o exemplo clássico disso. Ele fazia o que tinha que ser feito lá e dane-se se ele tinha que ir para o caminho bom ou para o caminho ruim. Inclusive tem uma frase dele que define bem o que é um anti-herói, né? Se você quer ser mal, você tem que ser mal por algum motivo. Ou você não merece a redenção. Gente, reizinho mesmo, Damon. Inclusive, temos um podcast sobre anti-heróis. Eu acho que é o nosso primeiro podcast aqui. Temos coluna também, entendeu? Vamos lá conferir, gente. Lá no site do Região Tacantina, regiontacantina.com.br. Exatamente. E a gente conclui esse podcast dizendo que os personagens sarcásticos são os melhores personagens. São os nossos favoritos, sim. A gente ama, a gente defende, a gente passa pano sem dó. Exatamente. Nosso pano aqui é dourado, gente. Isso, gente. Lavado, limpo e passado. Pra todos eles, porque eles estão no nosso coração. A gente ama todos eles. E quem sabe a gente não faz um outro, entendeu? Com parte 2, parte 3, porque tem muitos, entendeu, gente? Personagens maravilhosos. A lista é infinita, entendeu?
Porque, ai, gente, a gente ama eles demais. Então é isso, né, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por você nos ouvir até aqui, né? Sobre os nossos personagens mais amados e mais sarcásticos e irônicos aí da literatura. A gente vai ficando por aqui, né? Mais um episódiozinho do nosso podcast, Luna Solis Cast. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Eu sou a Artemisa Lopes. E eu sou Laura Osaka e até a próxima, pessoal. Tchau, Tchau, tchau.